Quem é o Espírito Santo e o que ele representa na nossa vida? Bom, essas são as perguntas que nós vamos responder no vídeo de hoje. Olá, eu sou Carol Breder e você está na Escola do Discípulo. Essa é a série Questões Centrais. Você pode acompanhar toda a série se inscrevendo no nosso canal, deixando a sua curtida e também o seu comentário. Bom, e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como ele age nas nossas vidas? Essas são as perguntas que nós vamos responder nesse vídeo. Será que o Espírito Santo é aquele que pode nos direcionar em cada decisão? Aquele que nos consola nas situações difíceis? Ou o Espírito Santo é aquele que exclusivamente é responsável em nos dar dons para que possamos viver experiências sobrenaturais? Bom, vamos aprender então o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Quem ele é, o que ele faz e a sua importância para a nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos nas Escrituras é que há 3 pessoas na Trindade, mas com a mesma essência. E uma delas é o Espírito Santo. Ele é visto, apresentado de várias maneiras, como aquele que conduz, que ensina, inspira, que guia, que se entristece e nos convence do pecado. Essas características, elas são associadas a uma personalidade, não é mesmo? Então nós podemos entender que o Espírito Santo é sim uma pessoa, mas uma pessoa plenamente divina. E de fato, nós vemos na Bíblia que o Espírito Santo é eterno, é onisciente, ou seja, ele carrega consigo os atributos do próprio Deus, que não podem ser compartilhados pelos homens. Bom, além disso, o Espírito Santo foi participante da obra da criação. Nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que ele pairava sobre a face das águas. E assim como o próprio Espírito Santo pairava sobre a criação para guiar, para protegê-la, da mesma forma, ele age na obra da regeneração. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre isso. O seu poder divino produz vida aonde não há vida. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. Aqui nós vemos no texto pessoas, e essas pessoas a quem Paulo está se referindo podiam até estar vivas biologicamente, fisicamente, mas elas estavam espiritualmente mortas. Então, o estado natural daqueles que estão espiritualmente mortos é seguir os desejos de Satanás, é isso que o texto está dizendo. E é obra do Espírito Santo vivificar essas pessoas. O Espírito de Deus, ele age na vida das pessoas espiritualmente mortas, recriando até mesmo as suas estruturas mentais. Pois é, porque a partir do seu poder regenerativo, ele consegue fazer tudo isso. Regenerar significa gerar de novo, recriar alguma coisa. E isso tudo tem um objetivo. Bom, dentre as 3 pessoas da Trindade, o Espírito Santo é o principal agente que trabalha em favor da nossa santificação. Nós somos inseridos em um processo e é o Espírito Santo que conduz esse processo. É um processo de sermos conformados à imagem de Cristo e tornados santos. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4:3 o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. A santificação na vida cristã é inegociável. Às vezes o Espírito Santo guia as pessoas, a cada um de nós, a destinos ou realizações muito específicas, tomadas de decisão, mas o foco dele é nos levar à santidade. O seu poder que opera em nós nos ajuda a crescer em santidade. E essa é a razão fundamental pela qual o Espírito é chamado de Espírito Santo, por causa da sua obra específica em capacitar aqueles que seguem a Cristo em sua busca por santificação. Nós somos capacitados por ele. E a gente precisa ter muito cuidado
com o que muitas vezes nos direciona a fazer as coisas. Porque a Bíblia diz que há vários tipos de espíritos, como os espíritos malignos, por exemplo, além do nosso próprio coração que é enganoso. Você já ouviu alguém dizendo, ou até mesmo ouviu numa pregação, que o que importa é você sentir paz no seu coração? Se você sente paz para tomar alguma decisão, é porque a decisão é a correta. Isso até faz algum sentido, porque o Espírito Santo, de fato, ele produz paz no nosso coração. Mas nem toda paz é ele quem produz. Então nós podemos ter sentimentos e inclinações que não estarão associadas a um direcionamento do Espírito Santo. Cuidado, temos que ter cuidado com a superstição gospel. Por isso, o nosso termômetro é o processo de nós sermos conformados à imagem de Cristo e tornados santos. É o processo de santificação. Nós somos purificados das impurezas e nós aprendemos a rejeitar toda mentira das trevas. A gente precisa perceber se nós estamos discernindo pelo Espírito da verdade, porque ele nunca age contra a sua própria revelação na Bíblia. E não podemos amar realmente a Deus se não amamos a sua verdade. Sabe, às vezes nós tentamos discernir a vontade de Deus por meio de um processo mágico, sabe? Alguns têm a prática, de pedir para Deus falar através da Bíblia e abrem a Bíblia, colocam o dedo em um versículo, acreditando não é Deus que está me direcionando para ler esse versículo nesse momento da sua vida, mas Deus geralmente não trabalha através de processos mágicos. Até porque o desejo de Deus é que você entenda o texto e você entenda da maneira correta o que realmente aquele texto está apresentando, o que ele quer dizer. Porque senão a gente corre o risco de aplicar o texto ou aquele versículo na nossa vida de uma maneira completamente equivocada. Bom, o que nós aprendemos nas Escrituras é que o Espírito Santo inspirou toda a revelação bíblica e ele nos ilumina quanto a essa revelação, ou seja, ele nos direciona quanto àquilo que Deus deseja falar com a gente, guiando a nossa mente a ler determinada passagem, sem que a gente precise abrir a Bíblia em qualquer lugar, colocar o dedo e acreditar que Deus está falando com a gente. Bom, o que é bíblico é que nós somos direcionados, despertados a nos debruçar sobre um texto, sim. E é quando você lê o texto e você se vê ali, o versículo salta aos seus olhos, ou seja, o Espírito opera em nós para que nós possamos entender as verdades de Deus na palavra e aplicar para as nossas vidas. Em 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10 diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Quando lemos que o Espírito Santo sonda todas as coisas, significa que ele age como um holofote, destacando para nós aquilo que Deus quer falar conosco. É a palavra que penetra a nossa alma. Você passa a ter uma convicção da verdade, da realidade das coisas, porque o Espírito de Deus é aquele que nos ilumina e ele também é o nosso conselheiro. Sabe, Jesus, lá em João 14, capítulo 16, já anunciando a sua morte, ele diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. A palavra original ali no texto, traduzida por conselheiro, significa alguém que é chamado para ficar ao lado. Uma palavra aplicada também para advogado. E não um advogado qualquer, mas aquele advogado que estava sempre pronto para atender qualquer pessoa de uma família, um advogado de família. E é assim que o Espírito Santo é apresentado aqui. Aquele que está sempre pronto para vir, para ficar ao nosso lado, nos ajudar nos tempos de problemas, de conflitos. E naquele contexto já estava sendo revelado que os discípulos ficariam sem Jesus. E ficariam sem Jesus num mundo muito difícil, uma realidade muito difícil, em que eles seriam odiados, pressionados, hostilizados. Só que Jesus estava justamente dizendo para eles: olha, podem ficar tranquilos, vocês não estarão sozinhos.
E assim, queridos, como foi com eles, é com cada um de nós. O Espírito de Deus, ele nos fortalece, ele nos enche de autoridade espiritual, vamos sendo capacitados para lidar com as diversidades da nossa vida. Jesus foi o primeiro conselheiro e advogado, e o Espírito Santo, então, vem para suplementar essa obra, para nos capacitar a viver a vida que o próprio Jesus nos chamou para viver. E deixa eu te perguntar uma coisa, você já parou para pensar em como o Espírito Santo se manifestava antes de Jesus, antes mesmo de habitar em nós a partir do novo nascimento? Nós vemos lá no Antigo Testamento momentos marcantes em que homens foram ungidos por profetas e receberam o Espírito Santo. E mesmo isso tendo sido tão presente na vida de homens como Jefté, Davi, por exemplo, o Antigo Testamento apresenta também indicações de que um dia a natureza da unção do Espírito de Deus seria muito mais ampla e muito mais duradoura. Nós vemos na história de Moisés que lá, quando ele já estava com o povo de Israel, fora do Egito, no Sinai, ele recebe uma visita muito importante, a visita do seu sogro Jetro. Moisés estava sozinho liderando todo o povo e Jetro o aconselha. Nós lemos lá em Êxodo 18, 21 a 23 o seguinte: Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Bom, depois desse conselho tão precioso, Moisés atendeu o pedido do seu sogro. Nós vamos ver na história que além de Moisés, que já era ungido por Deus, Deus ungiu mais 70 homens para fazerem parte dessa obra. E é como se o Senhor distribuísse aquela unção do Espírito de Deus que estava sobre Moisés entre aqueles 70 homens. Alguns deles estavam tão cheios do Espírito que profetizavam ali mesmo no arraial, e era tanto mover de Deus que as pessoas ficavam até um pouco assustadas. Isso inclusive inquietou Josué, que era o braço direito de Moisés ali. E Josué tinha um pouco de medo de ter outras pessoas, outros homens profetizando, porque para ele isso poderia ser uma ameaça à liderança de Moisés, enquanto o próprio Moisés desejava que todos profetizassem, e que é exatamente o que o profeta Joel diz lá no capítulo 2, versos 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. A esperança de Moisés se torna profecia em Joel. E o que foi uma esperança para Moisés, uma profecia para Joel, se tornou uma realidade histórica no dia de Pentecostes. Ali o Espírito Santo veio com poder em línguas de fogo, é o que o texto diz. Jesus disse para os discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém para que recebessem o Espírito Santo, associado com o poder de serem suas testemunhas até os confins da terra. Então nós aprendemos nas Escrituras que a unção do Espírito Santo está associada com algum tipo de capacitação ou dom divino. Sabe, de fato, o Espírito Santo ele dá dons à igreja para que cada um de nós sejamos capacitados, né, o povo de Deus na terra, para que possamos realizar a missão que Cristo nos confiou. E após o evento do Pentecostes, os discípulos pregavam Jesus com tanta autoridade, eles não eram silenciados por nada, nem mesmo sob a ameaça de morte. Isso tudo nos leva a entender algo impressionante,
que a obra do reino de Deus, ela não é dada somente àqueles que têm vocações especiais demais, de pregar, de um mestre, um diácono, mas todo cristão é chamado a ter parte no ministério de Cristo e na igreja, fazer parte disso tudo que é a igreja do Senhor Jesus nessa terra. É o Espírito Santo que unge, capacita cada um. Então, dessa maneira, caminhando em santificação, comprometidos com a verdade da revelação bíblica, iluminação da palavra pelo Espírito, assim como o revestimento de poder e recebimento de dons, é a vontade de Deus para mim e para você nesse tempo. Então, para finalizar, nós aprendemos que o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade, apresentado de várias maneiras nas Escrituras, como aquele que conduz a nossa vida, aquele que nos ensina, aquele que nos inspira, que nos guia, que se entristece, nos convence do pecado, aquele que é o nosso conselheiro. O Espírito Santo nos capacita no processo de santificação, separação do pecado e também nos capacita a sermos comprometidos com a verdade da revelação bíblica. Ele fala conosco através dessas verdades. Ele nos reveste de poder e nos dá dons para que possamos cumprir a missão de Cristo, servir e edificar a igreja. Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.